Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre mais um grave alerta feito por aliados da Ucrânia, que disseram que após 19 meses de guerra, já começam a ver o fundo do barril dos seus estoques de munições. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Em uma guerra, por maior que seja a vontade e a determinação de um povo em lutar, se não houver um fluxo contínuo de armas e munições para a linha de frente, será muito difícil, para não dizer mesmo impossível, alcançar a vitória. Isso ficou bem evidente nos 3 principais conflitos que abalaram o mundo na segunda metade do século XX. Entre 1950 e 1953, na Guerra da Coreia, os norte-coreanos só atacaram o Sul após Kim Il-sung obter garantias de apoio material irrestrito tanto da China de Mao Tse-tung como da União Soviética de Stalin. E assim, sabendo que não lhe faltaria armas e munições, Kim Il-sung lançou-se em uma guerra terrível e altamente destrutiva. Na década seguinte, aconteceu exatamente o mesmo, só que desta vez envolvendo o Vietnã do Norte, com os norte-vietnamitas estabelecendo uma forte parceria com a China até 1968 e com a União Soviética até o final daquela guerra. Através dessa parceria, os norte-vietnamitas entravam com os soldados, com os chineses e soviéticos entrando com as armas e munições. Na década seguinte, isso voltou a acontecer, só que de forma mais discreta, envolvendo os afegãos que lutavam contra a invasão soviética do seu país. Graças a acordos secretos, um grande grupo de países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, França e até mesmo a China, garantiram um fluxo constante de armas avançadas para os afegãos, que assim conseguiram, ao fim de quase uma década de guerra, expulsar o poderoso invasor soviético. Saltando no tempo, em 2022, esse processo voltou novamente a se repetir, só que desta vez envolvendo os ucranianos se defendendo de um adversário muito mais numeroso e poderoso. A Ucrânia, se estivesse totalmente sozinha e isolada do mundo, não conseguiria resistir por muito tempo ao avanço da Rússia. Da mesma forma que a Coreia do Norte nos anos 50, o Vietnã do Norte nos anos 60 e o Afeganistão nos anos 80, também não teriam resistido muito tempo se estivessem totalmente sozinhos. Isso se chama guerra por procuração, que é quando grandes e poderosas potências se enfrentam indiretamente no campo de batalha. As guerras por procuração possuem 2 requisitos que devem ser obrigatoriamente respeitados. O primeiro é que a potência rival não participe diretamente no conflito, limitando-se apenas ao apoio indireto com armas e dinheiro. E o segundo é que essa ajuda militar e financeira para o lado mais fraco não pare e não diminua nunca de ritmo. Foi seguindo à risca esses 2 requisitos que os 3 grandes conflitos que referi há pouco não se converteram em grandes e terríveis conflitos globais. E, mais uma vez, a Ucrânia é um exemplo claro disso, com os aliados ucranianos, liderados pelos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, limitando-se apenas ao envio de dinheiro, armas e munições. No entanto, com aquele conflito se arrastando cada vez mais e entrando em uma fase terrível de atrito, os aliados da Ucrânia começam a se preocupar com o nível extremamente elevado das ajudas militares, principalmente as munições. Desde o fim da União Soviética em 1991, que a maior parte dos países europeus, e inclusive os Estados Unidos, diminuíram drasticamente os seus níveis de produção de armamentos. E de fato, em fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, russos e ucranianos usavam, em um só dia, o mesmo número de projéteis de artilharia que os Estados Unidos produziam em um mês. Com um nível tão elevado de gastos de munições, a Ucrânia precisava receber, diariamente, milhares de projéteis dos seus aliados. Mas, apesar de todo o esforço, a capacidade de fogo de artilharia da Ucrânia foi sempre uma fração da capacidade russa, com oficiais ucranianos referindo que, dependendo do setor da frente, para cada 10 projéteis lançados pela Rússia, a Ucrânia consegue responder com apenas um.
Essa situação preocupante, que já é conhecida desde o início da invasão, foi recentemente destacada pelo almirante Rob Bauer, chefe do Comitê Militar da OTAN, que em uma palestra em Varsóvia nesta terça, 3 de outubro, disse que após 19 meses de ajuda ininterrupta para a Ucrânia sob a forma de armas e munições, muitos dos países membros da aliança já começam a enxergar o fundo do barril dos seus estoques. O almirante Bauer disse que os países enviaram armas e munições para a Ucrânia a partir de depósitos que já estavam meio cheios. E que agora, após tanto tempo de ajuda, alguns desses depósitos começam a ficar perigosamente vazios. Os Estados Unidos e a União Europeia estão implementando medidas para reverter essa situação, como, por exemplo, um pacote de 3 bilhões de euros que foi aprovado pela Comissão Europeia, visando a compra de munições e o incentivo ao aumento das linhas europeias de produção. Com os Estados Unidos seguindo por essa mesma linha, com o Pentágono anunciando em agosto de 2023 que desde o início da invasão russa foram firmados contratos no valor de 2,26 bilhões de dólares, específicos para a produção de projéteis de artilharia de calibre 155 mm. Com outros 2 bilhões direcionados para a produção de munições de outros calibres, como as de 120 mm para os blindados M1 Abrams. Mas, mesmo com tantos bilhões investidos nos Estados Unidos e na Europa, levará ainda algum tempo até isso se refletir no aumento do fluxo de munições para a Ucrânia. Uma situação que se agrava ainda mais quando vemos o profundo impasse no Congresso dos Estados Unidos com relação ao orçamento de Estado. Um impasse gerado justamente pela ajuda norte-americana à Ucrânia. Como disse o secretário da Defesa, o general Lloyd Austin, a guerra na Ucrânia é um conflito muito baseado no poder de fogo de artilharia. E por isso, o lado que tiver mais artilharia e mais projéteis para disparar estará em grande vantagem. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Confira as incríveis novidades da loja, luminárias exclusivas com a logo do canal, da FEB e bonés bordados de alta qualidade e com estampas incríveis. Canecas, camisetas e polos com temas militares para todos os gostos e tamanhos. Clica no link aqui na descrição e confira todas as novidades.